Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do soberano Deus esteja sobre a tua vida, em o teu lar, sobre a tua casa, a tua família. Esteja buscando a presença do Senhor. Sirva ao Senhor em todo o tempo, de verdade. Seja verdadeiro com Deus, porque com Deus não tem hipocrisia. Ele nos conhece. Ele nos conhece no mais profundo do ser. Foi Ele quem nos fez, irmão. Não adianta, a Deus não se engana. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor e Salvador da tua vida. Fale com Deus a cada manhã. Renda graças ao Senhor pelo fato de abrir os olhos, renda graças ao Senhor pelo seu respirar, pelo teto que te cobre, renda graças ao Senhor. Renda graças. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 4 de agosto de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de João, capítulo 4, versículo 21 a seguir, onde a Bíblia vai nos dizer assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Glórias ao Senhor por essa passagem maravilhosa, onde Jesus conversa com a mulher samaritana e, em resposta, a seguinte pergunta. Aquela mulher chega para o mestre e diz: Senhor, os nossos pais adoravam neste monte. Vós, judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E assim Jesus responde: Podes crer que a hora vem que nem neste monte, onde os samaritanos adoram, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aqui Jesus referia a uma adoração verdadeira que parte de interior. E essa adoração, ela é possível por meio do Espírito Santo de Deus. Salmos 22, 25, onde o Espírito, o Senhor, dirige o nosso louvor. Ele dirige a nossa adoração. Mas para que Ele dirija a nossa adoração, é necessário nos encher dEle. Sim. E quando Jesus era chegada a hora de Jesus partir e deixar o Espírito Consolador, o seu Espírito, a nos encher uma vez que nós o reconhecemos como Senhor e Salvador. E assim, quando nós enchemos do Espírito Santo de Deus, a nossa adoração é verdadeira. A nossa adoração é em espírito. Compreende, irmão? O que Jesus dizia àquela mulher? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o seu modo de adoração? Você tem se enchido da presença do Espírito Santo
Ao menos tem buscado se encher com a presença do Espírito Santo de Deus? Nós nos enchemos com a presença do Espírito Santo de Deus com a nossa busca, com o nosso pedir, com o nosso bater a porta. Bater a porta, temos que ser mais íntimos, não é? Bem pertinho, ao ponto do nosso braço alcançar a presença do Senhor. E assim conhecermos Ele de pertinho. É agradando a Deus por meio da nossa obediência, da nossa busca intensa, sem cessar, orando sem cessar. Como tem sido a sua busca pela presença do Espírito Santo? Como é o seu modo de adoração? A sua adoração está restrita a somente ir à igreja? A somente cantar hinos ao Senhor? A somente participar de eventos religiosos? A sua adoração está restrita a somente dobrar os seus joelhos? E só de vez em quando ainda? Ou a somente de vez em quando ler a Bíblia? Ou considerando todas essas ações que eu mencionei aqui, apenas uma dessas práticas? Como está o seu modo de adoração? Sabe, os religiosos são aqueles que seguem um protocolo de religiosidade. Como exemplo, eu vou dizer, tem pessoas que o dia de domingo é o dia de ir à igreja, como protocolo, parecendo que serve a um Deus de sábados. Nós temos que servir ao Senhor quando a nossa adoração é em verdade e em espírito. Nós servimos a Deus todos os dias. Outra ação religiosa. Tem pessoas que durante a quaresma fazem sacrifícios a Deus. Aí passa a quaresma, deixam de fazer aqueles sacrifícios quando na verdade aquele sacrifício é uma obediência à palavra. Bebem bebida alcoólica o ano inteiro e param de beber durante a quaresma. Por quê? A Bíblia vai nos dizer para não embriagar. Isso é religiosidade, irmão. E foi exatamente a religiosidade que crucificou Jesus. Foram os religiosos. Sai dessa religiosidade. A sua adoração ela deve ser verdadeira e em espírito. Essa adoração superficial, Deus não agrada dela. A nossa adoração ela parte de interior, um interior obediente, um interior voltado a servir, um interior transformado na presença do Senhor. Ouri cantarali barás. Como é o seu modo de adorar? Com atitudes superficiais? Sim, atitudezinhas que simbolizam apenas uma fé, quando na verdade não a tem. Cuidado, seja um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, não importa o que estiver ao seu redor, não importa, continue sendo um adorador. Não importe o lugar que você esteja, continue dirigido pela fé, vivendo pela fé. Não importe as pessoas que estejam ao seu redor, continue sendo um verdadeiro adorador, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no supermercado, seja dentro da farmácia, seja dentro da sua casa, seja dentro da igreja. Tem pessoas que adoram a Deus somente lá dentro da igreja. Quando colocam o pé fora, o esposo vira um cavalo de tão grosso. A esposa, uma égua de tão grossa. Continue sendo uma mulher de Deus, não só dentro da igreja. Continue sendo um homem de Deus, não só dentro da igreja. O verdadeiro adorador, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, ele é verdadeiro porque ele é dirigido pela verdade. E quando nós somos dirigidos pela verdade em todo o tempo, nós somos mansos, humildes de coração, vivemos pela fé, transformados. Não quer dizer que não erramos, somos humanos,
E se já tivéssemos atingido a perfeição, o Senhor já havia nos recolhido. Filipenses 1:6. Nós seremos aperfeiçoados, a obra será completa no dia de Jesus Cristo. Como é o seu interior? O verdadeiro adorador tem o Espírito Santo habitando dentro do seu interior. Afinal, é o Espírito que dirige o seu louvor, a sua adoração. Como é o seu interior? Quem habita no seu interior? Deus ou o diabo? É sim, sim, não, não. Ou é um ou é outro. Deus não habita onde o diabo tem espaço. O verdadeiro adorador, ele começa a sua adoração de dentro para fora. Até mesmo uma renúncia que você faz é uma característica de uma verdadeira adoração. Quando nós renunciamos por Deus, abrimos mão de certas práticas, de certas coisas para Deus, é uma adoração a Deus. É demonstrando a Ele o quanto o amamos, o quanto o adoramos, o quanto o louvamos. Orixi, lábia, cantaralábias. O ódio não pode habitar. O rancor não pode habitar quando somos um verdadeiro adorador. A inveja, a cobiça, a competição, a soberba não pode habitar quando somos verdadeiros adoradores que adoramos a Deus em espírito e em verdade. A contenda, mas sim o amor, o perdão, a compaixão, a comunhão com os irmãos. Sim, esse é o verdadeiro adorador. Aquele que é transformado diariamente, aquele que tem a sua mente renovada todos os dias, aquele que todos os dias arranca partes de si, a fim de ser aperfeiçoado na presença do Senhor. O seu espírito é conectado ao Espírito Santo de Deus, é dirigido pela vontade do Pai, é movido pela fé. Sim, pode lidar, enfrentar provações, dificuldades, mas a fé o faz prevalecer. Esse é o verdadeiro adorador, porque a fé é o próprio Cristo Jesus. E assim, se Cristo habita no seu interior, Ele é cheio de fé, cheio de movimento espiritual voltado para Deus em todo o tempo. E assim, quando eu tenho o meu espírito conectado com o Espírito Santo, quando os meus sentimentos são voltados a adorar a Deus, o meu corpo expressa em verdade o meu interior. Quando nós adoramos a Deus em verdade, o nosso exterior expressa verdadeiramente que Deus habita em mim. E assim os meus frutos revelam se sou um verdadeiro adorador. Os meus frutos revelam para as pessoas, porque Deus não precisa de frutos, irmão. Ele sonda coração, esquadrinha pensamento. Ele sabe verdadeiramente se somos verdadeiros em sua presença e em nossa adoração. Se oferecemos para Ele em espírito e em verdade, e com vontade, com zelo, com diligência, com prazer, de modo prazeroso. Orixi, lábia, cantarás. Adore a Deus. Adore a Deus de verdade. Se entregue a Ele de verdade. Não deixa nada arrancar de dentro de você a sua adoração a Deus. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, como Tu és bom, maravilhoso, Jesus, misericordioso. Obrigada, Deus, por essa palavra que tanto encheu os nossos corações.
e que nos faz convictos de que precisamos ser transformados, a fim de sermos verdadeiros adoradores, que o adore, ó Deus, em espírito, em verdade, sermos dirigidos pela verdade, dirigidos pela palavra, pela tua vontade, porque assim o Senhor dirige o nosso louvor e agrada dele. Senhor, manifesta o teu poder sobre essa vida que me ouve. Faça essa vida cada dia ser mais convicta do quanto ela precisa de ti e de quanto ela tem que se voltar para ti, em adoração, em verdade, em todo o tempo, em o nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, em o nome de Jesus.